podia ver nos seus que está passando, né? Bom, vamos iniciar. Nós estamos iniciando o primeiro culto, a primeira leitura bíblica, como eu chamo, é o encontro de leitura bíblica batista conservativa na cidade de Jundiaí. Nós temos o nosso próprio endereço agora e que esse endereço possa ser um lugar onde a gente possa atrair pessoas, já que nós estamos de um outro lado da cidade. Tem duas igrejas batistas, um pouco diferente de sistema doutrinário, mas que a gente possa, desse lado de cá, Jundiaí é uma cidade muito grande, mais de 450 mil habitantes, uma região de 750 mil habitantes, mais ou menos, um entorno de 7 cidades. Então, o propósito e pedido de oração a todos que estiverem ouvindo é que orem por esse trabalho que se inicia na cidade de Jundiaí. Até hoje eu sempre ajudei igrejas externas, por irmãs fora daqui da região que moram, mas agora eu pretendo realmente fazer o trabalho aqui, dentro da cidade, na região. Bom, nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós queremos ler alguns versículos. Eu chamei de as primeiras palavras, porque foram as primeiras palavras dos apóstolos. Eu uso a Bíblia ACF, porque é a melhor versão que nós temos na língua portuguesa, fiéis aos textos originais. As primeiras palavras, Atos 2. Não vou ler todo esse capítulo, mas eu vou gravar um estudo, os primeiros capítulos, talvez essa semana, e colocar como estudo, porque ele é bastante interessante. Mas vamos ler o versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, esse é só para iniciarmos a leitura. Foi as primeiras palavras em que os apóstolos eles falaram fora, depois que Jesus, falaram em público, né? Depois que Jesus se ascendeu ao céu. Até esse momento eles não pregaram. A igreja já estava constituída aqui no capítulo 1, a gente vê, nós podemos ver, que você pode ler, que já existia a igreja. Eu creio que a igreja foi instituída quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, lá em Marcos 6, 4, não sei, coisa assim. Então eles estavam todos reunidos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. A importância de se ter um lugar para reunir. Foram as primeiras palavras aqui que os apóstolos falaram. Principalmente o Lucas escreve, né? Ele estava presente. Então, aqui nesse texto, eu vou falar algumas coisas, mas esse texto ele tem a finalidade dos versículos 1 ao 20, descreve a descida e a explicação da morte de Jesus. Esses três, nesse grupo de versículos, Pedro que vai escrever, então, depois ele entra na ação, mas Lucas escreve a
descida e explicação da morte de Jesus. Vamos ler até o versículo 4. O 2. E de repente veio do céu um som como. Esse como não era como, igual, parecido, de um vento. Não era um vento, é como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava. E foram vistas por eles línguas repartidas, de novo, como que de fogo. Não era fogo, como. Aqui uma comparação de alguma coisa que se parecia. Podia ser risco, podia ser... Ele achou a palavra mais próxima, como fogo. Mas não era fogo, não está falando que é fogo aqui. Interpretava que é língua de fogo, está interpretando errado. Como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Eram os 12 apóstolos que estavam reunidos aqui. E os outros também poderiam estar, mas o foco será nos 12 apóstolos, que nós vamos ver mais para frente. Mas pode ser que todos estivessem reunidos, aqueles 120 aqui. E o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que me chamou a atenção quando estava estudando esse versículo é que aqui eles não receberam o Espírito Santo, eles foram cheios. Se foram cheios é porque já tinham recebido. Esse versículo não fala que recebeu o Espírito Santo. Todos foram cheios. Eles tinham já uma medida do Espírito Santo. Efésios fala isso, que nós devemos não embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Então esse versículo não fala de forma nenhuma que não tinha o Espírito Santo. Fala que foram cheios, ou seja, foram habilitados, os dons foram vamos dizer assim, enchidos ou atualizados, como podemos fazer. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Mas o interessante é que eles foram cheios. Se foram cheios, é porque já tinha. Quando você enche um copo de água, um exemplo brusco aqui, você já tem um copo. O copo pode ter um pouco de água e eu posso pôr mais, até encher. É o que aconteceu aqui. Então, nesse texto não fala que o Espírito Santo desceu pela primeira vez aqui. Então, mas não é isso que eu quero falar. Eu faço as primeiras palavras, porque eu escolhi esse texto, como foi as primeiras palavras dos apóstolos. Eu escolhi essa mensagem com as primeiras palavras que eu quero falar aqui nesse primeiro encontro de leitura bíblica aqui em Jundiaí. Então, as primeiras palavras dos apóstolos, as minhas primeiras palavras para aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, aqueles que verão e estão vendo. Então, até o versículo 20 mostra a descida do Espírito Santo e a explicação da morte de Jesus, que Pedro explica para eles. E o versículo 5 ele fala também, que é importante saber aqui, e em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Eu ia explicar isso só no estudo, mas é um detalhe, porque assim como Deus sabia o lugar certo para Israel passar no Mar Vermelho, é provado pela ciência que o lugar onde eles passaram era o lugar mais raso do Mar Vermelho que existia. Então Deus sabia que nesse dia era um dia propício para ele evangelizar as nações. Porque era o cumprimento da festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, a maior parte dos judeus de vários lugares do mundo estavam em Jerusalém. Então eles ouviram essa mensagem e foram para seus países, que ele vai falar aqui na frente, que eu também depois no estudo, eu coloquei aqui 12 nações, dos versículos
9 até o versículo 10, eu listei 12 nações. E tinha 12 apóstolos. Então, provavelmente, cada um falou em uma língua. Porque foca nos apóstolos aqui. Não está falando que todo o grupo dos 120 falou que em língua. Foca nos apóstolos. Mas você pode marcar aí, só que marque quando está o E, uma língua só. Mas tem 12 nações aqui presentes. Olha o versículo 9. Partos e medos, 1. Elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, 2. Judéia, 3. Capadócia, Ponto e Ásia, Capadócia, 4. Ponto e Ásia, 5. Frígia, 6. Panfilha, 7. Egito e parte do Líbano, 8. Junto com Cirene. Forasteiros romanos, 9. Tanto judeus como prosélito, 10. Cretenses, 11. E árabes, 12. Então, 12 apóstolos, 12 nações presentes, que provavelmente eles falaram as primeiras palavras, mas não é esse fato. A igreja já estava constituída, foi evangelizado várias nações, versículo 5 que nós já lemos, porque eles ouviram e terminou a festa de Pentecostes. Cada judeu foi para a sua nação, pelo Império Romano afora, e levaram essa mensagem de Pedro. A segunda coisa que Pedro fala, depois que eu quero falar das primeiras palavras para esse trabalho e para qualquer outro trabalho ou igreja que se está fazendo, a necessidade de se ouvir. Versículo 21. A necessidade de ouvir e fazer. Continuando do Atos 2. E diz assim: e aconteceu que logo aquele, e acontecerá, ele explicou toda a morte, porque Cristo morreu aqui, porque cumpriu-se a profecia de Joel e o que ia acontecer daqui para frente. Nesse capítulo 2 informa tudo isso. E acontecerá, versículo 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2 e 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então mostra que as pessoas precisam ouvir, entender, invocar é trazer para dentro dela, e quando ela fizer isso, ela será salva. O propósito que Deus deixou os apóstolos aqui como igreja era para que formasse outras igrejas, para que as pessoas ouvissem a mensagem do capítulo, do versículo 5, levasse para as outras nações e países, começando sempre lá de Atos 1 e 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Ele começa tanto em Jerusalém, no próximo, não é as pessoas evangelizar a China e evangelizar o bairro onde está. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, um pouco mais longe, e Samaria. Samaria era constituída de judeus mistos, judeus e outras nações. Então nós temos um texto que fala assim: nós somos samaritanos, que eram judeus misturados já. E até os confins da terra. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então as pessoas não estão salvas, elas serão salvas se elas invocar o nome do Senhor. Terceiro ponto, é preciso ouvir primeiro. Eu pulei os outros versículos porque são as primeiras palavras que eu quero deixar aqui, de Atos 2, versículo 37.
Então Pedro continuou explicando até o versículo 37, e no versículo 37 ele diz o seguinte: e ouvindo eles, aquelas pessoas que estavam ali em pé, reunidos, ouvindo na sua própria língua, eles estavam ouvindo a pregação. E ele diz o seguinte: compungiram-se seu coração, quer dizer, compungir é a pessoa deixar a palavra de Deus penetrar na sua vida. Não é só ler aqui, é você trazer para dentro de você o significado que ela tem. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Só que esse eficaz é quando você compunge seu coração, traz para dentro de você. Aí ela passa a ter o sentido daquilo que foi proposta. Compungindo-se em seu coração, quer dizer, eles então ouviram lá, no versículo 21, compungiram seus corações, e eles perguntaram: olha, nós não somos salvos então. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então é preciso ouvir primeiro, depois fazer uma análise da vida e depois fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ou para viver uma vida de acordo com Deus, como Deus planejou. Deus, ele planejou uma vida para as pessoas. 4. Depois de ouvir, precisa obedecer, precisa crer e precisa ser batizado. São esses passos. Versículo 38 até o versículo 41. O 38. Então Pedro, eles perguntaram: o que faremos? Nós então chegamos à conclusão que nós não somos salvos. O que nós faremos? 38, né? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa é arrepender, mudar de vida. É mudar daquilo que você está fazendo errado, daquilo que a Bíblia não ensina, daquilo que a Bíblia é contra. Eles não tinham isso, eles perguntavam aos apóstolos. Nós temos a Bíblia hoje, mas mesmo assim eu tenho que perguntar e me arrepender dos meus pecados, daquilo que eu estou fazendo errado. E cada um de vós, olha, não é porque o pai é crente que o filho é crente. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, quer dizer, para remir dos pecados, quer dizer, Jesus morreu, está dizendo aqui, porque nós somos pecadores, foi o plano de Deus, que o homem é pecador e Deus não aceita o pecado, então ele mandou Jesus, que foi o próprio Deus na forma de Jesus, para morrer sem pecado, porque só ele podia pagar o pecado. A mesma coisa é você aceitar Jesus para que seus pecados sejam perdoados por Deus. Aquelas pessoas que não aceitam isso, a cédula dela a dívida, ele está em dívida com Deus, porque Deus não aceita o pecado. Em remissão dos pecados, e receberá o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é que ele vai passar a agir na sua vida. O Espírito Santo não está na vida daquelas pessoas que não são salvas. 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vocês, aqueles que estavam ouvindo, a vós, aos seus filhos, aos vossos filhos, e ele não para por aí, veja, ele não é só Israel, e a todos os que estão longe, as nações iriam para longe, nós estamos longe, para nós aqui também, e tantos quanto nosso Deus chamar. Será que Deus não está chamando você para fazer uma decisão? E essa decisão pode ser ao lado de Cristo, ou pode ser uma decisão em servir a Cristo de uma forma diferente?
Deus chama as pessoas para fazer um tal serviço, Deus chama as pessoas para o arrependimento, Ele chama, Ele vai chamando, até o ponto que Ele para de chamar. Então Pedro fala para eles isso: olha, a promessa é você tem que fazer isso. 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Imagina o tempo de Pedro, lá no ano 26, 27, mais ou menos, que ele já falava que era uma geração perversa. E hoje, uma geração onde o pecado está aflorecido, onde as pessoas buscam seus próprios interesses, onde o mundo oferece tudo quanto é tipo de atração e atrativo para que ela possa não se envolver naquilo que Deus quer. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas as pessoas têm a internet como regra de fé e prática. Lá é o mundo deles, né? As danceterias, as boates, as baladas, a prostituição, os vícios, as drogas, tudo isso é a forma que ele está falando de uma geração perversa, porque ela não ensina a Deus. O único lugar que ensina a Deus é na igreja. Na igreja. Nem é você só lendo a Bíblia em casa. Isso pode acontecer? Pode. Mas é na igreja que você aprende, onde está reunido, você aprende aquilo que Deus quer para a sua vida. E 41 diz assim: de sorte, eu troco essa palavra sempre para uma conjunção chamada, de maneira que foram batizados os que de bom grado, olha aqui, de bom grado, ninguém é forçado a fazer nada. Deus é tão bom e maravilhoso e benigno, que Ele não força ninguém para o céu e nem para o inferno. A escolha é da pessoa, ela escolhe. Então eles receberam de bom grado, quer dizer, aceitaram de um prazer, não foi forçado, porque meu pai quer, porque minha mãe quer. Não, nós não queremos, eu não quero que ninguém aceite o Evangelho por ser forçado, mas que a pessoa aceite o Evangelho porque ele entenda e compreenda que isso é necessário para a vida dele. Versículo 21, de bom grado receberam sua palavra. Quando o cristão está na igreja ouvindo a palavra de Deus, ele tem que procurar de bom grado receber a palavra. Por quê? Porque Deus está falando para ele o que é importante. 5. Manter na doutrina e nos ensinos corretos. As primeiras palavras que eu quero que esse trabalho aqui faça. Manter na doutrina e nos ensinos corretos. Versículo 42 a 44. Diz assim: e perseveravam, quer dizer, davam continuidade. Eu sou de um grupo de batistas que veio para cá através de um pastor, o pastor Steve Monte Gomer, o pastor José Monte Rossi, e eles trouxeram um evangelho que eu já pesquisei, já observei, é um dos melhores evangelhos, melhor forma de igreja, melhor forma de doutrina que se pode ter nos Estados Unidos, dos batistas que para lá foram. Só que muitas pessoas, muitas igrejas hoje já não estão mais nesse sistema de doutrina, eles já mudaram. Então eles não perseveraram. O importante da Bíblia, de Jesus, o que ele ensinou, ele não mandou mudar nada. A igreja não muda, o Evangelho não muda. Quem tem que mudar são as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 2. As pessoas têm que mudar, a igreja não. A igreja não pode se adaptar ao mundo, ela não pode trazer as coisas do mundo para dentro dela, não pode agradar as pessoas. A Bíblia não agrada as pessoas, a Bíblia ensina como Deus quer que se faça. Então, manter na doutrina e nos ensinamentos corretos. Então, é necessário você repensar como eram nossas igrejas há 50, 60 anos atrás, e essas igrejas teriam que voltar, as que não eram, aos mesmos ensinos, porque não mudou. Quem mudou foram as pessoas, o mundo.
o perverso que fala aqui, e muitas igrejas mudaram e adaptaram. Não é o meu plano nessas primeiras palavras e nem nesse trabalho mudar esse sistema, é continuar como ele veio, como muitas igrejas ainda existem nos Estados Unidos, desse grupo nosso, que mantém esse mesmo trabalho em um país que é referência mundial, de batista, vamos dizer assim. Então perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão estávamos juntos, é preciso estar juntos, pelo menos um dia na semana, porque isso é provavelmente um culto ao domingo, e no partir do pão e nas orações. O partir do pão é a ceia, e nas orações, momentos de orações, que às vezes nós não fazemos, mas é importante, as orações, Deus ouve e Deus abençoa. 43. E toda a alma havia temor. O temor é o princípio da sabedoria. O temor é o respeito àquilo que está escrito, não aquilo que o pastor fala às vezes, mas você temer por causa da palavra, do que está escrito, do que foi escrito. O provérbio traz muito essa palavra temor. Tema, obedeça a vossos pais, obedeçam, Hebreus, obedeçam aos vossos pastores, aos vossos guias, porque eles cuidam de vós. É temor pela palavra de Deus, e não temor pela pessoa, temor pela posição que a pessoa está, e não pela pessoa em si, mas o temor aqui é o temor à palavra de Deus. Versículo nós estamos lendo aqui. E havia temor. Tem que haver temor. E quando há isso, muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Veja que havia temor nas pessoas e o resultado estava na igreja, que representava os apóstolos. Quando há temor por parte dos irmãos, na obediência da palavra de Deus, então há sucesso na igreja, na parte espiritual. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Paulo falava sempre, ele sempre falou para que as pessoas orassem pelo seu ministério. Então o sucesso do ministério de Paulo também era fruto da oração de muitos irmãos e de muitas igrejas. É necessário que se faça isso. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão que está lá no versículo 42. É importante ter essa comunhão, estar junto, partilhar de ideias, de conversas, né? Hoje nós temos, hoje nós temos vários meios das pessoas estarem juntos e partilhar, mas juntos, naquele grupo de igreja, cada um no seu grupo de igreja, não naquele grupo onde envolve-se várias igrejas. Isso traz muita confusão. Por quê? Porque ele foge do controle da pessoa que ali está. Então é importante isso, estar juntos. Nós podemos estar juntos num grupo de WhatsApp, mas da igreja, porque ele não foge ao controle do pastor que precisa estar monitorando essas coisas. 6. Ajudar, fazer boas obras. O estudo que eu estou fazendo, que eu não terminei ainda, que eu vou terminar no próximo domingo, provavelmente, que é a última parte da salvação e obras, fala aqui também, versículo 45, e vendiam suas propriedades e bens. Até aqui você pode entender, mas eu não vou vender minhas coisas? Não, pode ou não. Mas a palavra importante aqui, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, cada um tinha necessidade. Repartir é ajudar, fazer boas obras. Romanos 12 fala isso. Nós devemos ajudar os irmãos, ajudar os outros, fazer o bem. É importante isso. E o versículo 45 fala sobre isso.
ajudar a fazer boas obras. Foram as primeiras palavras dos apóstolos, são as primeiras palavras que eu estou falando aqui em 8 grupos de palavras, começando sobre a necessidade, na verdade são 7, né? Bem no número perfeito. A necessidade de se ouvir e fazer decisão, versículo 20, é preciso ouvir primeiro, 37, depois terceiro, obedecer, crer e batizado, terceiro, né? Quarto, manter na doutrina nos ensinos corretos. 5, ajudar a fazer boas obras. 6, que nós vamos ver agora, estamos no 5. 6, sempre estar reunidos na igreja para receber as mensagens de Deus. Versículo 46, olha aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então eles faziam todo dia, nós fazemos passou a ser fazer uma vez por semana, mas é importante estar junto, sempre estar reunidos na igreja para receber a mensagem de Deus. É importante, as pessoas precisam sempre estar, principalmente no primeiro dia da semana, não negligenciar esse ensinamento, que foi as primeiras palavras dos apóstolos. Isso aqui para mim são as primeiras palavras que eu quero deixar para esse trabalho. Não negligenciar de estar aqui. Às vezes acontece, mas quando for em extrema necessidade, as pessoas precisam assim ter conhecimento e perseverar, quer dizer, dar continuidade. Perseverar é dar continuidade. Nós perseveramos em esperar Jesus Cristo voltar. Estamos perseverando. Enquanto Ele não volta, nós aqui estamos lendo e estudando a Bíblia. E o 7º e último ponto que eu gostaria de deixar aqui é participar na evangelização. Versículo 47 diz assim: um resultado dos versículos 37 até o 47, louvando a Deus, quer dizer, agradecendo. A louvar a Deus pode ser por cântico, pode ser por oração, tem várias formas. Pode ser tocar, não é só cantar, se louva e adora a Deus. Agora grife essa palavra ali: e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça significa testemunhar, evangelizar. As pessoas não receberão Jesus se você não cair na sua graça. A palavra aqui é você. Eles viam neles, eles falavam para eles, para os outros, então acrescentava-se a igreja. Foi assim que formou a igreja de Antioquia. Eles foram expulsos de Jerusalém, mas eles não fecharam a boca. Eles saíram falando, eles entraram em Antioquia falando, e de repente as pessoas aceitaram o evangelho, que não era mais judeu somente, mas sim gregos e outros grupos. Então a palavra que caindo na graça de todo o povo é testemunhar, falar de Jesus para os outros. Mas só pode falar de Jesus para os outros quem tem Jesus, quem é salvo. Versículo 20: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa tem que ter passado, tem que ter crido, tem que ter se ouvido, tem que ter se arrependido, tem que ter sido batizado. Aí ele está certinho. Então aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então a palavra caindo na graça significa testemunhar de Jesus, evangelizar, falar de Jesus para os outros. Foram as primeiras palavras dos apóstolos. Termina aqui no versículo 47. E esse cair na graça significa isso.
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Veja, se eu falo, alguém ouve. Se as pessoas ouvem, pode ser que eu falo para 100 e uma aceita. Mas eu falei, eu testemunhei. Nós estamos no lugar de Jesus. Jesus não deixou de pregar o reino de Deus para todo Israel. Era a lição dele, para pregar para o judeu. Pregar para o gentil, ele deixou a missão para Paulo iniciar e para as igrejas, nós gentios, pregarmos entre os gentios. Alguém falou para Jesus certa vez: por que o Senhor não vai lá para a Grécia? Lá o Senhor será um grande filósofo, porque todos vão parar para te ouvir dessa maravilhosa doutrina que tem. Jesus falou: não, a minha missão é com Israel. A nossa missão é com os gentios, com as pessoas que estão perto de nós. Então que Deus possa abençoar essa leitura, esses 7 pontos. Deu 7 pontos certinho, eu eliminei o primeiro porque não era interesse. São as primeiras palavras dos apóstolos e as primeiras palavras que eu gostaria de deixar para cada um hoje.